pessoal, tudo bom? Vamos discutir um assunto muito importante nesse vídeo. Primeiro emprego. Muitos de vocês ainda são muito novos, alguns nem começaram a trabalhar ainda. Outros de vocês são como eu, já trabalham há muitos anos, já estamos cansados disso. Mas como que funciona o primeiro emprego? Hoje em dia temos muitos planos como Projeto Jovem Cidadão e estágios. Mas e antigamente, como que funcionava esse negócio de primeiro emprego? O primeiro emprego funcionava à base dos pais, principalmente o pai, que exigia que o filho tivesse um primeiro emprego para adquirir a responsabilidade, para saber dar valor ao seu dinheiro. E não tinha essa de mesada não. Era vai trabalhar vagabundo, senão não tem dinheiro. E como que funcionava antigamente? Hoje temos diversos tipos de primeiros empregos, mas um primeiro emprego muito antigo, que era muito comum o pai colocar o filho para começar a trabalhar, era de entregador de jornais, ou conhecido como Paperboys. Entregadores de jornais, ou chamados de Paperboys, nos Estados Unidos eram um tipo de emprego para jovens e até crianças, que era divertido e ao mesmo tempo faziam eles terem a noção do que é trabalhar, e ter o seu dever e o seu dinheirinho no final do mês. Mas como era a rotina de um desses entregadores de jornais antigamente, que usava suas bicicletas, ou até mesmo a empresa fornecia uma bicicleta, para que eles entregassem seus jornais na vizinhança ou no bairro onde moravam. Só sentindo mesmo na pele que é ser um entregador de jornal, não é? E aí? Vamos entregar alguns jornais? Pensando nisso, foi criada toda uma franquia completa de jogos baseados nesse dia a dia dos entregadores de jornais sobre duas rodas. E aí, vamos dar uma olhadinha como se iniciou a franquia Paperboy. O Paperboy nasceu nos arcades em 1984 pela Atari, claro, a saudosa Atari. E a sua máquina de arcade tinha duas peculiaridades que faziam dela muito avançada para a época. O jogo consistia em uma semana de trabalho no dia a dia de um entregador de jornais. Seu objetivo era entregar os jornais nas casas de quem era assinante e enfrentar todos os tipos de obstáculos que o entregador tinha que passar ao percorrer as ruas do bairro em sua bicicleta. Simples, porém genial, pois em uma época onde o objetivo dos jogos era nada mais do que atirar em alienígenas ou desviar de mísseis, um jogo com uma temática diferente e divertida tinha tudo para ser um jogo de sucesso. A máquina do arcade do Paperboy na época tinha um monitor de alta resolução em comparação aos arcades da época, tudo para deixar a animação do personagem e dos cenários do jogo limpas e fluídas. Com animações complexas para a época, dava até para ver a roda da bicicleta girando e a camisa do Paperboy balançando com o vento, o que para um videogame da época era impossível realizar gráficos assim. Outra peculiaridade do jogo eram os controles, guidões de bicicleta. Isso mesmo, os controles eram guidões onde você tinha o controle para virar, acelerar, frear a bike durante o percurso, e botões para jogar os jornais, muito criativo para a época. Depois disso, o jogo do Paperboy foi portado para vários consoles e microcomputadores que tinham na época. Claro, respeitando a limitação gráfica de cada um. Foram feitas várias portabilidades diferentes, dependendo do tipo de qualidade que tinha o gráfico de cada microcomputador ou console. Então vamos dar uma olhadinha em alguns deles e reparar bem nas modificações e adaptações que foram feitas para cada um suportar. Living with a smile.
Depois disso, aqui no Brasil principalmente, o Paperboy ficou popularizado graças a uma versão para um console. O Nintendinho. A versão do Nintendinho de Paperboy foi que popularizou ele mais na época, pois aqui a gente não tinha acesso às máquinas de arcade ou alguns desses microcomputadores. Vamos dar uma olhadinha como ficou a versão de NES. A versão do Nintendinho popularizou o jogo do Paperboy, principalmente aqui no Brasil, pois não tivemos acesso aos famosos microcomputadores de época ou até mesmo a máquina do fliperama, o que aqui era coisa para poucos. Já no caso dos Nintendinhos que tivemos por aqui, muita gente só foi conhecer o Paperboy nessa versão do console. Como era de costume naquela época, os jogos não vinham com tutoriais e instruções do que fazer, a não ser que você lesse o manual de instruções. Mas quase todo mundo jogava fora os manuais. Então muitos não entenderam o que tinha que fazer no jogo. Na verdade, poucos sabiam direito como jogar Paperboy. Então eu vou ensinar vocês a jogar o Paperboy e aí vocês vão pegar o gosto pela coisa. No começo eu ficava tentando decorar as casas no mapa inicial para entregar os jornais, para quem era assinante, e até funcionava. Então eu saía atirando jornais a rodo nessas casas achando que estava entregando os jornais. Mas eu estava fazendo a maior burrada. O certo é assim. Primeiro, não dê muita bola para o mapa no começo. Ele não ajuda muito. Durante o jogo você tem que reparar nas casas que passam. As casas que são dos assinantes possuem uma caixa de correio e são de cores claras como azul, cinza ou amarelas. E você tem que acertar nas casas claras e com caixas de correio para conseguir entregar. Se caso não consiga acertar a caixa, pois tem que ter uma boa mira para isso, tente pelo menos acertar a porta da casa, que isso já garante metade dos pontos, e não perde a assinatura do cliente. Vale lembrar também que deve-se evitar ao máximo acertar os jornais nas janelas das casas, dos assinantes ou até mesmo dos moradores dessas casas, pois isso fará com que eles cancelem a assinatura do jornal. Já as casas dos não assinantes, a coisa é totalmente ao contrário. Para quem não é assinante dos jornais, as casas são vermelhas. Não é difícil detectar quando a casa não é de um assinante. Ela não tem a caixa do correio e é vermelha. Então essas casas você passa direto. Bem, durante esse processo você vai perceber que seu jornal vai acabar, pois você carrega uma quantidade limitada de jornais. E é por isso que você não pode esquecer de pegar os pacotes de jornais que ficam jogados pelo caminho. Eles servem para recarregar seu estoque de jornais. E muitas vezes eles ficam em locais muito difíceis, com muitos obstáculos pela frente e inimigos protegendo eles. Por isso vale lembrar também que você tem sempre que parar os inimigos atirando jornais neles. Isso vai garantir pontos extras para você no final da fase. Esses inimigos e obstáculos podem te atropelar ou fazer você bater, e isso te tira uma vida. Quando as vidas acabarem, você está demitido. Outra dica bacana também fica para os bônus que ficam no final de cada fase. Olha que maneiro! Um tipo de rally que você tem que percorrer rápido com a sua bike e acertando os alvos com os jornais. Isso te garante mais pontos, lembrando que isso é só um bônus. Se você morrer no rally, não importa quantas vezes você tenha, você perderá a chance e só no dia seguinte você terá outra chance. Assim como o jogo se baseia em uma semana inteira de trabalho, de segunda a sexta, você tem que dar o melhor possível no primeiro dia, pois no segundo dia a coisa fica mais difícil. Terão mais inimigos, mais pessoas atrás de você, mais carrinhos e carros te atropelando, e os assinantes eles precisam de jornais serem entregues. Então, no dia seguinte, você provavelmente, dependendo do seu desempenho, você vai ganhar um assinante a mais ou assinantes a menos. Eu sei que no final da semana você tem que tentar conquistar todas as casas e todas as assinaturas, que aí você termina o jogo. No final, bem, não tem final, você só tem que praticamente conquistar todos os assinantes da rua. Se caso você perder todos os assinantes da rua, fim de jogo para você. Então não quebre suas janelas, ou acerte-os, né? Senão você está demitido. Outros consoles também receberam versões de Paperboy. Vamos dar uma olhada nessas versões e a diferença que existem entre elas.
Pois é, e não para por aí. O jogo recebeu uma continuação muito legal com novas melhorias, modo de jogo muito mais divertido e muita zoeira pela frente. Então não percam o próximo episódio da franquia completa de Paperboy, segunda parte. O jogo ficou muito mais emocionante. Até o próximo vídeo, pessoal, no meio da semana. Fiquem com Deus e não percam o próximo episódio de franquia completa de Paperboy.